Quando em meu peito rebentar-se a fibra, que o espírito enlaça a dor vivente, não derramem por mim nenhuma lágrima em pálpebra demente, e nem desfolhem na matéria impura a flor do vale que adormece ao vento. Não quero que uma nota de alegria se cale por meu triste passamento. Eu deixo a vida como deixa o tédio do deserto o poento caminheiro, como as horas de um longo pesadelo que se desfaz ao dobre de um sineiro, como o desterro de minha alma errante, onde fogo insensato a consumia. Só levo uma saudade, é desses tempos, que a amorosa ilusão embelecia. Salve, salve, aqui é o Guizão, professor de literatura, para mais uma análise de obras do Paes. Dessa vez, do Paes, segunda etapa, 2025, chamado um poema Lembrança de Morrer, de Álvares de Azevedo. Sejam todos muito bem-vindos e vem comigo nessa análise que é breve, mas que resume aí os principais pontos do poema. Eu trouxe aqui para vocês, como de costume, quem já tem aí o costume de ver meus vídeos, um resumo breve, mas que vai linkar aí as principais questões, uma vez que Álvares de Azevedo é conhecido como o grande poeta da segunda geração romântica brasileira, o ultrarromantismo, a geração byroniana ou geração mal do século, como você quiser chamar. A gente está falando aqui de um momento do Brasil em que a gente meio que exporta o sentimento que vem, né, que origina na Inglaterra, por isso que a geração vai ser conhecida como geração byroniana, porque tem forte influência não só da obra, mas sobretudo da vida de Lord Byron, nosso poeta regente inglês que teve uma vida conturbada e refletiu toda a conturbação na sua obra, na sua poesia. A gente vai perceber que esse sentimento ele adentra muitos poetas românticos aqui no período do romantismo brasileiro. Por quê? Porque a gente está vivendo aqui o Segundo Reinado, a gente tem aqui a Lei Eusébio de Queiroz, mas esse sentimento ultrarromântico ele não casa muito bem com a realidade nacional, com a perspectiva nacionalista da primeira geração. A gente tem aqui como base da segunda geração que a gente conhece como o individualismo, o foco no eu, na subjetividade do eu lírico, que aqui casa muito bem com a vida pessoal do poeta, do escritor. Tudo bem? Então a gente tem aqui, além de um movimento literário, a gente tem também um estilo de vida, um estilo em que eu não me sinto muito bem na vida, eu tento escapar de várias formas, seja pelo sonho, pela idealização do amor, pela vida boêmia desregrada de bebidas e fumo exacerbados, mas também aqui um escape pela arte, pelo fazer poético e até mesmo um escape aqui dentro da perspectiva religiosa, como a gente vai ver. Mas antes de continuar a nossa análise, eu trouxe para vocês alguns trechos, na verdade eu selecionei 3 trechos, que eu acredito que representam aí 3 movimentos ao longo do poema. Vamos falar da forma? Esse poema tem 12 estrofes. Todas as estrofes são quartetos, compostas de quatro versos. E a maior parte deles, 99%, são decassílabos. Só o quarto verso da primeira estrofe que vai ser hexassílabo, portanto, uma forma quase regular. A gente sabe, né? O ultrarromantismo, segunda geração, é o ápice do romantismo na poesia aqui do Brasil. Então a gente tem aqui toda a máxima valorização da perspectiva emotiva do sujeito poético, em detrimento quase sempre da forma do texto. Tudo bem? Então esse primeiro movimento que eu acredito que o poema apresenta é representado aqui, esse movimento é representado na terceira estrofe, quando ele fala que deixa a vida como deixa o tédio do deserto o poento caminheiro. Aqui existe um hipérbato, né? Se você desinverte, você entende que ele morrer significa o poento caminheiro deixar o tédio do deserto, então é positivo. A vida para o ultrarromântico é negativa. Já a morte, como válvula de escape máxima desse poeta ultrarromântico, vai ser aí o alívio desse sofrimento, desse tédio que é viver. E aí ele faz mais uma comparação. Eu deixo a vida como as horas de um longo pesadelo que se desfaz ao dobre de um sineiro. O dobre de um sineiro é um aviso para a morte.
E então, quando a morte vier, o longo pesadelo que é a vida vai se desfazer. No início do poema ele fala, né, que quando ele morrer, quando arrebentar a fibra, que foi aí o início do trechinho que eu li para vocês no início dessa análise, vocês vão perceber que existe não só a figura do hipérbato, que é muito presente na poesia, da comparação em que ele associa a vida a algo negativo, logo a morte seria uma solução, e no início ele apresenta pra gente alguns eufemismos, algumas suavizações da ideia da morte, como essa ideia de arrebentar a fibra que o espírito enlaça à dor vivente. Quando ele fala sobre esse triste passamento, para que ninguém deixe ninguém deixe de ficar alegre, porque morrer vai ser algo bom para ele está aqui introduzindo esse primeiro movimento que é despreocupar as pessoas de quando chegar a sua morte. Então essa reflexão é existencial, né? É uma reflexão sobre a própria existência do indivíduo. Ele diz que quando morrer, para não se preocuparem, que ele vai bem. Nesse segundo movimento, a gente tem uma retomada da própria vida. O que vale a pena retomar dessa vida, uma vez que eu estou refletindo sobre a minha morte? Ele começa uma estrofe antes dessa que eu selecionei para vocês, com esse mesmo verso no segundo verso da estrofe, em que ele diz: só leva uma saudade, é desses tempos. Terceiro verso, né, da estrofe anterior, acredito. Então, quando ele fala que leva uma saudade desses tempos que a amorosa ilusão embelecia, ele está fazendo referência a uma válvula de escape, a idealização da mulher amada, que a gente sabe que é inatingível, que é pálida, que é etérea, né? Parece uma miragem, que é lânguida. Então, tem um aspecto muito associado ao aspecto de um defunto. Palidez, languidez. Então a gente percebe que todas as características associadas à morte, quando transferidas para o ideal de beleza ultrarromântico associado à mulher, se transformam em características também positivas. Nessa estrofe ele fala que leva uma saudade das sombras que eu sentia velar nas noites minhas, de ti, ó minha mãe pobre coitada, que por minha tristeza te definhas. Então aquela ideia de despreocupar as pessoas que estão próximas a mim, ele vai fazer aqui referência à mãe, depois ao pai, depois aos amigos, porque ao mesmo tempo que ele quer despreocupá-los, ele lembra do momento em que a mãe estava definhando, né, quase que morrendo por causa da tristeza de ver o filho triste. Então é aquela atmosfera ultrarromântica que ultrapassa a perspectiva da arte e alcança aí a própria realidade do autor. Esses autores, esses poetas ultrarromânticos, eles vão morrer muito cedo devido à vida boêmia que eles levavam e que eles representavam na arte. Vão beber exageradamente, vão fumar exageradamente, vão se jogar no sexo exageradamente, e isso faz com que eles tenham uma saúde muito debilitada. O mal do século, que a gente falou anteriormente, faz referência à tuberculose. Então, eles adquiriam tuberculose devido a essa vida boêmia e, consequentemente, essa situação, essa fragilidade de saúde vai levar esses poemas à morte. Beleza? Então, se ele sai desse primeiro movimento, que é dizer que quando ele morrer ele vai bem, ele vai feliz, porque a vida era um sofrimento, e depois, no segundo movimento, ele retomar essas válvulas de escape dele, né? A virgem que ele sonhou, a mãe e os familiares, os amigos próximos que ele tinha como lembrança. Ele chega no terceiro movimento, que é pedir para que descansem o túmulo dele na floresta, no meio da natureza. Essa natureza é um ambiente muito propício para o ultrarromântico, não só para ser enterrado, mas é onde floresce a imaginação, essa natureza que a gente chama de natureza crepuscular, né? É uma natureza que se apresenta como soturna, é um ambiente lunar, o ultrarromântico adora a noite. Então ele fala: descansem o meu leito solitário na floresta dos homens esquecida. Pode lembrar até o cemitério aqui também, né? A sombra de uma cruz, e escrevam nela: foi poeta, sonhou e amou na vida. Então ele tem aqui o epitáfio pronto, né? Pelo que ele quer ser lembrado?
pelas suas válvulas de escape. Fazer poesia, sonhar a mulher amada, lembrar dos seus familiares no passado idealizado e amar. Então, todas as formas que ele representa no seu epitáfio, na homenagem que ele sugere, né, aos seus entes próximos, são válvulas de escape. Olha que interessante. E na natureza é onde ele vai se sentir confortável. Então, falei sobre a forma com vocês, né? Falei já sobre esse conteúdo, porque representa justamente esse movimento das três partes. A primeira, uma reflexão acerca da própria morte a partir de uma perspectiva negativa sobre a vida. A segunda, essa projeção ideal da mulher e as lembranças dos familiares e dos amigos no passado como válvula de escape. E o terceiro movimento, que é a reconexão com a natureza soturna. Lembrar que soturna é a associação da noite, do ambiente noturno, aos sentimentos do eu lírico. Sentimento mais melancólico, mais triste. É onde o poeta se sente confortável. É onde geralmente ele mais se sente criativo para poder elaborar e escrever sua poesia. Para a gente poder treinar se ficou um pouco claro ou não ficou, onde que está as principais dificuldades em relação à análise do poema, julga para mim se está certo ou se está errado. Em Lembrança de Morrer, Álvares de Azevedo reflete sobre a morte de modo universal, uma vez que qualquer indivíduo, independentemente do tempo e do espaço, pode sentir o que o eu lírico expressa. O que você acha? Essa reflexão sobre a morte é uma reflexão universal? Serve para qualquer um? Independente do tempo e do espaço, assim como Camões, por exemplo, no classicismo, reflete sobre a morte? Não podemos afirmar que essa reflexão é universal. Até mesmo porque romantismo e até mesmo a segunda geração romântica, né, se pauta na experiência subjetiva e individual do poeta, logo aqui a gente pode dizer do eu lírico também. Então, não, aqui é uma reflexão singular, subjetiva, individual, que cabe apenas aqui à experiência particular do poeta. Tem um verso que eu acho bem interessante, que está numa estrofe, justamente no finalzinho do segundo movimento, né, que é essa representação da mulher amada. Ele diz que verá cristalizar o sonho amigo. Amigo aqui como caracterização de sonho. Ele diz, o item, nota-se a crença do eu lírico na possibilidade de viver seu grande amor inalcançável quando a própria morte se concretizar. Você se lembra? Qualquer coisa volta no poema. Bota aí o poema na íntegra, analisa essa estrofe. Vale até a pena pegar, porque ele diz assim, ó. Beijarei a verdade santa e nua, verei cristalizar-se o sonho amigo. Ó minha virgem dos errantes sonhos, filha do céu, eu vou amar contigo. Então ele diz que quando o sonho de viver esse grande amor com a mulher imaginada vai poder se cristalizar, vai poder se concretizar e ser vivido plenamente, apenas após a morte. Porque na vida ele sonhava, mas tinha que voltar para a realidade. Então era sempre esse movimento, né, de idealizar, ficar feliz, voltar para a realidade, ficar triste. Tranquilo? Então é só na morte que ele pode cristalizar o sonho amigo. É muito bonita, né, essa representação, essa imagem. A não ser, né, se a gente for pensar que é só na morte que a gente consegue isso. Então sim, certíssimo. Vamos para um item tipo D, como é de praxe. No trecho Só Tu, a mocidade sonhadora do pálido poeta deste flores. O eu lírico sugere o quê? Se você também desinverter esse hipérbato, você vai chegar só tu deste flores, a mocidade sonhadora. Aí você tem que relembrar mais uma vez a estrofe para dizer e para afirmar o que ele sugere, né? Então ele vai dizer assim, ó. Só tu, a mocidade sonhadora, do pálido poeta deste flores. Se viveu foi por ti, e de esperança, de na vida gozar de teus amores. Aí vai ficar mais fácil, né?
para perceber que ele sugere, na verdade, que a mãe era a única que o entendia. Ele vai falar disso antes. O pai o recompensou por toda boa ação? Também não. Quando ele fala do pai, ele bota reticências, então não dá para entender muito bem diretamente qual é o sentimento dele em relação ao pai, né? Os amigos nunca o abandonaram? Apesar de ser verdade, né, porque eles não zombaram dos momentos em que a febre endoidecia o eu lírico, ele está falando da imagem da amada que aliviou a dor da vida. Então essa metáfora de só você, virgem, deu flores à mocidade sonhadora deste poeta. Significa que só a amada conseguiu sustentar um pouco da dor que era viver. Beleza? Então, resposta certa, letra D de dado. Análise rápida, tranquila, poema belíssimo, profundíssimo, mas extremamente tranquilo. Se cair aí na nossa prova do PAIS, com certeza você vai lembrar dessas dicas. Beijo para vocês, até a próxima análise aqui no Aulão com Guizão. Até a próxima.